Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, nossa terceira aula, sexta-feira, mas vamos continuar fazendo nossos estudos, deixa para descansar amanhã e domingo, tá bom? Olha só, gente, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre número misto, então não é um assunto estranho para vocês, a gente viu um pouquinho no ano passado, mas esse ano a gente vai revisar novamente o que é um número misto, o que é que compõe o número misto, tá bom? Mas antes de a gente começar a falar sobre número misto, nós vamos realizar uma breve correção das páginas 107 e 108, onde a gente discutiu um pouquinho sobre frações equivalentes. Vamos lá? Então, olha só, turminha, essa atividade da página 107, a primeira questão, pede para que vocês pintem a quantidade indicada pelas frações em cada caso. Na letra A, eu tenho 3/4. Eu tenho aqui o total de 12 borboletas, não é? Então, se eu pegar esse conjunto de 12 borboletas e dividir em 4 partes, eu vou ter 4 partes, cada parte contendo 3 borboletas. Então, eu quero pintar 3/4. Então, essa parte, cada quadro desse, representa 1/4, tá bom? Cada quadro desse representa 1/4. Se eu quero 3/4, eu vou pintar as borboletas referentes a 3 quadros desse. Então, eu vou escolher aqui uma cor e vou pintar 3, 6, 9. Eu vou pintar 9 borboletas. 9 borboletas vai representar 3/4 do total de borboletas que eu tenho, tá bom? A letra B é 1/5 de carrinhos. Então, se eu for contar aí, eu vou ver que eu tenho 10 carrinhos. Se eu dividir esse conjunto de 10 carrinhos em 5 partes, que é o denominador da minha fração, eu vou obter em cada parte o número de 2 carrinhos. Eu quero uma parte dessa, não é 1/5? Então, eu vou pintar uma parte dessa que contém 2 carrinhos. A letra C, eu tenho 1/2. 1/2 é mais fácil, né, gente? É metade. Então, eu tenho aí quantas bolas? Então, eu vejo aí que eu tenho 14 bolas. 14 bolas. Se eu quero meio, é a metade. Quem é a metade de 14, gente? 7 bolas, né? Eu vou dividir esse quadro aqui em 2 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo o traço no meio. E vou pintar o correspondente à metade da quantidade de bolas que eu tenho aqui, que são essas 7 bolas, tá certo, gente? Então, vocês vão pintar 7 bolas. Vão conferindo para saber se vocês fizeram certinho. Já na segunda questão, ele quer que vocês escrevam as frações indicadas das representações a seguir. Então, há duas formas diferentes de eu fazer isso aí. Ou eu utilizo o número tal como ele está, ou então eu posso também fazer as operações, aliás, as frações equivalentes. Então, aí eu percebo que eu tenho um total de 8 aviões, tá? Então, se eu tenho 8 aviões, está circulado apenas 6 aviões. Então, eu posso ter aí a representação de 6, deixa eu pegar uma cor mais forte, 6 oitavos, ou também eu posso dizer que a fração 3/4 ela é equivalente, tá? Então, ou 6 oitavos ou 3/4, as duas respostas estão corretas. Na letra B, eu tenho lápis de cor. Então, eu tenho aí um total de 22 lápis de cor. 11 lápis de cor estão marcados, estão sublinhados. Então, eu tenho aí a fração 11, 22 avos. Ou eu posso dizer também que essa parte que está circulada de lápis de cor representa 1/2, não posso? Posso, porque 11 não é a metade de 22? Então, eu circulei a metade. Então, quem colocou aí 1/2 ou 11, 22 avos está correto. Já na letra C, eu tenho bolas. Então, aí eu tenho 8 bolas. Estão circuladas 4 bolas. Então, eu posso colocar 4 oitavos. Ou então, também meio, não é, gente? Essas 4 não é a metade do total que eu tenho? Não é? Não é a metade? Então, 1/2 representaria perfeitamente essa fração das bolas que estão circuladas, tá certo? Porque 1/2 e 4 oitavos são equivalentes. Então, quem colocou 1/2 ou 4 oitavos, a resposta está correta. Já na terceira questão, que está lá na página 108, ele pede para que vocês completem a tabela com os dados que faltam. Lembrando que, ao fazer os desenhos, você deve dividi-la em partes iguais, tá, gente?
Para ser fração, tem que dividir em partes iguais. A primeira linha ela já está feita, então aqui ele mostra esse círculo dividido em 20 partes, né? 16 partes foram pintadas, então a fração é 16 vinteavos. Como é que eu escrevo por extenso? 16 com Z, tá, gente? Não esquece. Vinteavos. E a fração que falta, tá? Aliás, a equivalente, eu vou encontrar uma fração equivalente a 16 vinteavos. A gente já descobriu como é que descobre o equivalente, não é? Nesse caso aqui, para achar 4 quintos, ele dividiu. Eu acredito que ele tenha dividido por 4. Foi por 4. Então, 16 dividido por 4 dá igual a 4. 20 dividido por 4 dá igual a 5. Então, ele achou uma fração equivalente. Existem outras? Existem, tá? Aí, agora, vocês vão fazer o mesmo aí nessa linha. Eu tenho 6 oitavos, não é? Então, eu vou escrever aqui, por extenso, 6 oitavos. E aqui eu vou desenhar, pode ser uma bola, um quadrado. Divido em 6 partes, aliás, desculpa, em 8 partes. Então, aqui eu divido em 8 partes e pinto 6 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? E escrevo uma fração equivalente. Eu posso estar dividindo aqui 6 oitavos dividido por 2. Então, como é que vai ficar? Se eu divido aqui 6 oitavos dividido por 2, eu vou ter aí 3 quartos, não é? Vai ser uma das frações equivalentes. Existem outras, tá, gente? E depois vocês têm aí a fração 3 nonos, não é? Então, 3 nonos a gente sabe que é o 3 e o 9. Faz a fração para representar, pode ser um quadrado, um círculo, um retângulo. Vou fazer essa daqui, tá? Para representar 9 partes. Pinto 3 partes dessas 9, essas 3 aqui. Representei. Uma fração equivalente a 3 nonos pode ser 1/3 ou 9/27 também. No próximo, eu tenho aí uma figura dividida em 16 partes, em que 4 estão pintadas. Então, a fração são 4/16. Escrevo isso aqui, ó, 4/16. E uma das frações equivalentes pode ser aí 2 oitavos, tá? Pode ser 1/4 também. E, por fim, eu tenho aí 2 sétimos. Eu divido uma figura em 7 partes. Vou escolher aqui um retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinto 2 partes dessa, 2 partes. Escrevo a fração por extenso, né? 2 sétimos. E uma das frações equivalentes, aí eu posso ter 4/14. Ou eu posso ter também 6/21, tá? Vai depender de quanto que eu multiplicar. Então, gente, vamos agora responder aí a quarta questão, tá bom? A quarta questão, ele diz que 20 carrinhos representa 1/4 da quantidade de carrinhos que Paulo tem. Então, eu pego a figura, divido em 4 partes. Se 20 representa 1/4, então aqui tem 20, 20, 20 e 20, não é assim? 20 não é o valor equivalente a 1/4? 1/4 não é um pedacinho desse? Ele quer saber o total de carrinhos que ele tem. Então, eu repeti aqui o 20 quantas vezes? 4 vezes, não é? Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20 dá igual a 80. Então, eu sei que o garoto aí da questão, o Paulo, tem 80 carrinhos, tá bom? Já na quinta questão, ele diz que o funcionário, quando o funcionário sai de férias, ele ganha um salário regular mais 1/3 do salário como gratificação. Cláudio trabalha em uma lanchonete e recebe R$900 por mês. Então, esse aqui é o valor que ele recebe por mês, tá? Então, ele quer saber quanto que ele vai ganhar de gratificação quando sair de férias. Se eu sei que a gratificação corresponde a 1/3 e que o salário dele é 900, eu vou calcular quanto é 1/3 de 900. E isso aqui a gente já sabe como é que faz. Estão lembrados? A gente pega o valor total, 900, divide pelo denominador da fração, que é o 3. O resultado encontrado multiplica pelo numerador. 900 dividido por 3 dá igual a 300 vezes 300.
Então, nós sabemos que a gratificação dele vai ser de R$300 que ele vai ganhar quando sair de férias, tá certo? Agora que nós já finalizamos a correção dessa atividade da página 107 e 108, nós vamos ver aí a explicação da página 109, onde ele realmente vai falar sobre número misto, e fazermos aí essa atividade da página 110. Vamos lá? Olha só, turminha, o que ele vem dizendo aí, ó. Observe a situação a seguir aí na página 109. Nossa família comprou 2 pizzas de 8 pedaços. Comemos um total de 14 pedaços. Então, a família deles compraram 2 pizzas grandonas como essa daqui. Então, 2 pizzas foi a compra deles, tá? Cada pizza tem 8 fatias, 8 pedaços. Eles comeram... Tá? As 2 pizzas ou ficou faltando? Eles comeram no total 14 pedaços. Então, se eu sei que aqui tem 8 fatias mais 8 fatias, eu tenho um total de quantas fatias? E aí, 16, não é? 8 mais 8, 16. Eles estão dizendo que comeram um total de 14 fatias. Então, eles comeram 14 somente. Tem 2 fatias que eles não comeram, não é? Para chegar a 16. Então, se eles comeram as 14 fatias, eles consideram a fração da parte comida 14, quanto? Oitavos. Por que oitavo? Porque cada inteiro, isso aqui é uma pizza inteira, essa é uma pizza inteira. Cada inteira, a gente não vai contar em quantas partes tem no total. A gente vai contar... em cada inteiro foi dividido em quantas partes? Então, foi dividido em 8 partes. Então, por isso que é 8. A gente pode representar a parte comida da pizza como 14 oitavos, porque eles comeram 14 fatias e cada pizza, que é cada inteiro, meu inteiro, foi dividida em 8 partes, ok? Essa fração aqui, eu vou chamar ela de fração o quê? E aí, estão lembrados? Vai ser uma fração imprópria. Então, aí na página anterior, nas páginas aí, deixa eu colocar para vocês reverem. Na página 102, ele vem falando um pouquinho sobre os tipos de frações próprias, impróprias e aparentes, não é? Então, eu posso classificar essa fração aqui como uma fração imprópria. Eu digo que essa fração é imprópria porque ela representa mais que um inteiro. O que isso quer dizer? Eu não tenho um inteiro, 2 inteiros. Então, nesse caso, eu não tenho só um inteiro, só uma pizza inteira. Eu tenho 2 inteiros, 2 pizzas inteiras, tá bom? Então, por isso que ela é chamada de fração imprópria, que é maiores que um inteiro, mais que um. No caso aqui, eu tenho 2 inteiros, 2 pizzas, tá bom? Então, ela é classificada como uma fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador. Tranquilo até aí, não é? Mas o que é o número misto, afinal, tia? O número misto é uma nova forma que eu posso representar a parte comida dessa fração sem utilizar uma fração imprópria. Como é que eu faço isso? Veja bem, gente. A fração comida, vamos trocar aqui essa pizza por essa onde está faltando a parte que eles comeram, tá? Então, eles comeram 14 fatias, aqui tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essas 2 aqui foi a que ficou restando. Vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Então, essa é a parte que foi comida. Foi comida uma pizza inteira. Ó, preste atenção. Foi comida uma pizza inteira, não é? E daqui foram comidas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram comidas 6. De quanto que tinha antes? E aí, quanto é que tinha antes? 8, não é? 6, 7, 8. Então, foram comidas 6 partes, 6 fatias de 8 partes que existiam. Então, essa fração aqui, eu vou chamar essa composição numérica de número misto. Lembraram? Eu tenho um inteiro e 6 oitavos. Um inteiro e 6 oitavos. É assim que a gente faz a leitura. 1 inteiro e 6 oitavos. Eu tenho uma pizza inteira, é o número 1, e 6 oitavos é a fração da parte inteira,
que no caso ficaram faltando duas partes, duas fatias, ficaram sobrando, foi que eles não conseguiram comer, não é? Então eu vou chamar essa composição aqui de número misto. Por que misto? Porque eu tenho um número normal, número natural, 1, e tenho um número fracionário. Então eu tenho dois tipos de número. Misto vem de mistura. Mistura qualquer coisa. Lembra lá o misto quente? Queijo, presunto e pão? Não é uma mistura, não é? Então, número misto é a mesma coisa. Eu tenho dois tipos de números diferentes. Então, existem números fracionários, existem números decimais, não é? Existem números negativos. Então, aqui eu tenho a mistura de dois números, por isso que eu chamo número misto. Eu tenho um número natural, normal, e tenho um número fracionário. Esse 1 representa a parte inteira da fração e esse 6/8 representa a parte do outro inteiro, que foi comida, tá certo? Conseguiram entender direitinho? Então, aí nessa mesma página, gente, vocês acompanhem que tem uma breve explicação sobre esse conteúdo que a tia acabou de falar aqui. Façam a leitura, revejam e respondam essa atividade que está na página 110. Na nossa próxima aula, nós faremos a correção. Conto com a dedicação de todos vocês, meus amores. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Bom final de semana, tá? Tchauzinho!